Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos trazer uma reflexão baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz da seguinte maneira: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Hoje nós vamos aprender sobre a fé e a perseverança dessa mãe que, por causa de um problema com a sua filha, rompeu conflitos religiosos, rompeu barreira cultural e racial e se rendeu diante de Jesus. Eu destaco aqui em primeiro lugar, queridos, que aquela mãe clamava. O texto diz que ela vinha atrás de Jesus clamando. Notem a ideia de continuação. O texto não diz que a mulher clamou, mas que a mulher clamava. Isso indica determinação, persistência, resiliência e fé. A mulher clamava, a porta parecia fechada, Jesus estava em silêncio, mas a mulher continuava clamando. E eu destaco aqui que aquela mãe foi até Jesus para clamar por misericórdia. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Há situações que somente a misericórdia de Deus para nos sustentar. Existem momentos em que amigos, parentes e familiares até querem nos ajudar, mas infelizmente não podem, porque são frágeis e limitados. Imagino que essa mãe viveu muitos momentos de angústias por causa de sua filha e que ninguém podia ajudá-la. Mas ela creu que Jesus era a única esperança de libertação para sua filha. E ela, como mãe, estava disposta a ir até Jesus e clamar por suas misericórdias. Quando ninguém mais consegue nos ajudar, creia que Jesus pode nos ajudar. Mas eu destaco também que aquela mãe foi até Jesus porque entendeu a gravidade do problema da sua filha. Notem que a mulher trouxe o diagnóstico terrível do problema da sua filha. Ela disse: A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela sabia que o problema era real, que o inimigo era real e que ela precisava urgentemente de ajuda espiritual para sua filha. As mães que se ajoelham diante de Jesus podem ajudar seus filhos, mesmo que o problema seja maior que elas, mas não são maiores do que Jesus. Não existe problemas ou inimigos maior do que o nosso Senhor, ou que Ele não possa nos ajudar. Eu destaco em segundo lugar que aquela mãe adorou ao Senhor Jesus. Vejam que tudo estava difícil para aquela mulher. A filha estava sofrendo horrivelmente por causa de um espírito maligno. Os discípulos estavam incomodados com o clamor dela e disse para Jesus: Despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Ela estava incomodando os discípulos. Mas além desses problemas, ainda havia o silêncio de Jesus, porque Jesus não falava nada. Ela vinha clamando atrás de Jesus e Jesus aparentemente não estava escutando. O cenário
era cinzento. Mas diante desse cenário terrível, aquela mulher encontrou uma oportunidade para adorar a Jesus. Uma mãe sábia sempre vai se ajoelhar diante de Jesus, clamando por suas misericórdias, crendo que seus filhos estarão de pé diante do Senhor, independentemente do problema. Creia que Jesus pode ajudar os seus filhos. Creia que você, mãe, pode ser ajudada pelo Senhor e pode receber dele bênção sem medidas. Mas em terceiro lugar, eu destaco que aquela mãe tocou Jesus com a sua fé. Jesus disse aos seus discípulos que a fé pode mover montanhas. E essa mãe, diante de montanhas que parecia intransponível, exerceu a sua fé perseverante. A sua fé venceu as barreiras religiosas, culturais, também raciais. A fé dessa mãe se manteve firme mesmo quando Jesus estava calado e não lhe respondia nada. Às vezes, o silêncio do Senhor é para provar a nossa fé, porque é muito fácil mantermos a fé quando estamos rodeados de milagres. É fácil manter a fé quando clamamos e a porta se abre. Mas manter a fé quando clamamos e o milagre não acontece, revela que a nossa fé não está firmada nas coisas, mas está firmada em Jesus. Ela está firmada não nos milagres, mas naquele que pode fazer o milagre. Manter a fé quando o céu parece estar de bronze é para poucos, é para os perseverantes. Essa mulher manteve a fé até o fim, embora algumas coisas pudessem ter feito ela desistir. E eu destaco aqui, o que poderia ter feito essa mulher desistir? Em primeiro lugar, o silêncio de Jesus. Em segundo lugar, as palavras de Jesus. Jesus disse assim: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia ter desistido e desanimado aqui porque ela não era da casa de Israel. Portanto, a prioridade de Jesus era outras pessoas e não ela. Em segundo lugar, Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mãe, diante dessas palavras, poderia ter ficado magoada, mas pelo contrário, ela achou uma maneira de se aproximar de Jesus e disse: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas das mesas de seus donos. Com isso ela está dizendo: eu não me importo de estar debaixo da mesa do meu Senhor, desde que caia das suas migalhas para mim. Porque ela sabia que, mesmo que se ela recebesse do Senhor fosse migalhas, seria suficiente para ela e para sua filha. Diante da resposta dessa mãe, diante da adoração dessa mãe, do clamor, eu destaco duas coisas. A primeira coisa é que Jesus elogiou a fé daquela mãe. Ele disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Era uma fé perseverante, cheia de sabedoria e de humildade. Mas, para fechar, Jesus concedeu o desejo do coração daquela mãe mediante a sua fé. Ela recebeu o milagre, a porta se abriu. Não foi fácil, ela foi mal desejada, até mesmo pelos discípulos ela foi mal desejada. Ela enfrentou o silêncio de Jesus e ouviu duras palavras do Senhor, mas porque ela não desistiu, ela clamou, ou melhor, ela clamava por misericórdia. Ela adorou o Senhor quando tudo parecia não ter saída. Ela recebeu o milagre que tanto precisava. Eu quero incentivar você, mãe de família que tem orado pelos seus filhos, por sua casa. Não desista, mesmo que pareça que nada esteja acontecendo. Deus está ouvindo, e quando Ele estender a sua mão, o milagre vai chegar. Não desista. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.